A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Me ouvindo? Certo? Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês aqui, celebrando e principalmente ouvindo o que Deus tem para nós. Desde cedo, desde os primeiros raios de sol, ou antes até, quando nos levantamos, até chegarmos aqui reunidos. Que Deus continue a falar conosco como já tem falado. Eu convido você a participar de mais um capítulo dessa exposição do livro de Romanos agora. E eu quero já pedir para você abrir sua Bíblia, não em Romanos, em Gênesis. Gênesis capítulo 15. Eu quero ler o versículo 6 com os irmãos e as irmãs. Gênesis 15, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Esta é a tua palavra e nós estamos aqui pedindo que o teu Santo Espírito nos traga discernimento, nos traga sensibilidade para ouvirmos e sermos transformados mais um pouco, para a glória do teu nome, para que seja cumprida a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 4. Vai lá para Romanos 4. Onde nós paramos, e eu já explico. O capítulo 4 de Romanos tem como coluna vertebral, como cerne, como pilar, esse texto de Gênesis que nós acabamos de ler. Paulo vai construir toda a sua argumentação no capítulo 4 em cima deste versículo que Gênesis nos traz. Veja, Paulo está diante dos judeus nacionalistas, e ele vai até o capítulo 3, explicando e argumentando que a justificação, a justiça salvadora, ela não vem pelas obras, como esses judeus criam, mas sim, ela vem pela graça. Ela não é algo que nós podemos fazer, ela vem pela fé. E agora, na sua argumentação no capítulo 4, Paulo vai trazer para a cena dois ícones da tradição judaica. Simplesmente o pai fundador da nação, Abraão, e o rei modelo, Davi. Esses dois grandes nomes são jogados no capítulo 4, são colocados na carta de Paulo aos Romanos aqui, para dar essa força da sua argumentação. Foi um golpe de mestre do Paulo. Nós já temos visto a sua destreza, as suas habilidades em argumentação, mas aqui a gente vê muito mais como ele usa desse artifício de falar de dentro da sua própria cultura, inclusive da nação dos judeus, para argumentar com esses nacionalistas, os judeus ortodoxos, não ortodoxos ainda, mas esses mais radicais em relação ao que se ouvia, ao que se tinha dito, para poder trazer uma argumentação sobre a justificação. E Paulo vai começar a sua argumentação citando ele, no primeiro versículo. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? E se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Logo no começo, Paulo já vai dizer assim, olha, de fato, se Abraão há uma justificativa, como vocês gostam de falar sobre suas obras, ele pode se gloriar sobre o que ele fez, mas isso não é acreditado diante de Deus. E ele continua, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Essa foi a Escritura que acabamos de ler. A mesma que Paulo leu, a mesma que Paulo cita, nós estamos lendo agora. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O creditado, a palavra acreditado aqui pode ser traduzida como imputado, atribuído, contado como, certo? É uma expressão de forma matemática, né? É uma
como se tivesse sido contado, adicionado a. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Aí Davi: como são felizes aqueles que têm transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa. Veja, Davi foi o maior rei do seu tempo, o mais poderoso de todos. Paulo está citando justamente ele, porque este homem poderia atribuir, sim, justificação às suas grandes obras, aos seus grandes feitos, mas nem esse rei, o grande rei, modelo do rei de todos os judeus, e usurpa desse fato para lhe acreditar justiça, mas diz que é feliz é aquele homem a qual Deus acredita felicidade, a qual Deus acredita justiça por conta de sua alegria e de sua felicidade em servir a Deus, em crer em Deus. Toda essa justificação e toda essa argumentação de Paulo, que nós vamos ver no capítulo 4, agora que já começamos a observar, ela tem um problema. Ela tem um problema a ser respondido. E esse problema não tem a ver simplesmente com o pecado. Tem a ver com a morte. Porque, como foi dito no último capítulo da nossa série, o pecado, ele tem uma consequência. E essa consequência é esse inimigo último, a qual nós não sabemos resolver o problema, que é a morte. Essa morte é o grande problema da humanidade. É o grande mistério. A gente não resolve. É uma equação que não tem resolução. Isso incomoda a gente. E quando Paulo argumenta dizendo que o salário do pecado é a morte, a gente fica assim: olha, veja bem, então nós temos um problema. Porque todo mundo está pecando. E o que a gente pode fazer? Então cai nas nossas mãos alguma ansiedade de tentar resolver esse problema. E o que os mestres da lei, os judeus da época pensavam é: a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que cumprir a lei, a gente tem que olhar para a lei para que essa morte não toque na gente. Porque a gente precisa ser justo. E Paulo vai citar um justo aqui. Que justo é esse? Que já foi declarado justo pelas Escrituras. Abraão. Ora, mas ele não está dizendo que Abraão é justo por sua integralidade moral. Ele não era justo porque era um homem íntegro moralmente falando. Paulo não diz isso. Paulo não diz que esse Abraão era justo porque não comete pecado. Não é lhe imputado pecado. Paulo também não vai argumentar desse modo. Paulo também não está dizendo que Abraão é justo porque suas grandes obras acreditam essa justificativa diante de Deus. Não, ele diz inclusive que diante de Deus isso não vale. Bom, então, o que é que chama a atenção para todos nós que lhe é acreditado como justiça? Bom, é que justo é aquele quem rendeu o seu eu a Deus. É aquele que se entregou a Deus. A fé de Abraão contava como justiça. Deus tratava Abraão como se ele estivesse levando uma vida justa. Por quê? Por causa de sua fé. Sua fé não era a justiça, mas Deus a contava como se fosse. Davi era o rei mais poderoso do seu tempo. Poderia declarar sua salvação em seus feitos, mas ao invés disso, no versículo 7 e 8, ele faz o contrário. Então, quando a gente olha para essas figuras, e principalmente a de Abraão, que é a grande coluna vertebral desse texto, a gente repara que existe uma argumentação em cima de uma fé que vai trazer para nós o fim de um conceito, que é aquela coisa: Abraão e todos antes de Jesus foram salvos por uma fé obediente. E o início de uma nova perspectiva de que, na verdade, essa fé nada tem a ver com a simples obediência, mas uma confiança.
uma confiança, um modo de crer que você se entrega completamente e se rende a Deus. Porque ainda que fosse uma obediência, eu estaria dizendo que é porque eu obedeci que estou sendo salvo. Mas não é essa a experiência de fé de Abraão. Não é essa a experiência de fé que Paulo está mostrando para a gente. Então eu posso destacar 3 coisas sobre a experiência de fé de Abraão nesse texto do capítulo 4, do versículo 1 ao 25. Primeiro, Abraão creu sem religião. Abraão creu sem religião. Capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim: destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha, pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai, Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Abraão creu sem religião. Não havia sistema religioso estabelecido, não havia ritos estabelecidos. Não, a gente não podia ser chamado, Abraão não podia dizer que ele era judeu na época. Não existia essa terminologia, não havia circuncisão. Deus não tinha estabelecido essa aliança física com os homens. E por que Paulo está dizendo isso? Paulo está começando a abrir o elástico da cabeça dos judeus para dizer que aqui também está sendo incluído os gentios. Pessoas que não são parte deste povo também estão sendo incluídos na aliança. Porque quando Deus estabelece aqui que lhe foi creditado justiça, não foi lhe creditado justiça por uma obediência à lei, por uma obediência a ritos religiosos, a dogmas, a doutrinas. Não havia isso. Não havia sistema de lei estabelecido. Os 10 mandamentos vieram anos depois. A lei, como é conhecida hoje, vieram anos depois. Nada disso existia. Abraão creu e foi justificado pela sua fé. Isso nos fala muito sobre que tipo de justiça salvadora nós estamos vivendo. A nossa justiça salvadora, o evangelho da graça, não tem a ver com os ritos que nós praticamos, não tem a ver com a denominação a qual pertencemos, não tem a ver com o jeito que nós nos vestimos, com o lugar onde nos reunimos, não tem a ver com os eventos denominacionais, não tem a ver com o dia que guardamos na semana, não tem a ver com dias sagrados, roupas sagradas, pessoas sagradas, títulos sagrados. Tem a ver com uma fé que se entrega a um Deus poderoso, Criador do universo, e crê nele de maneira tão pura e de maneira tão entregue que simplesmente vive em função desse Deus. Não havia dogmas, não havia ortodoxia, não havia nada pré-estabelecido. Era Abraão e Deus. E Deus vira para Abraão e fala: eu preciso disso, tem uma promessa para você nisso, eu preciso que saia daí, eu preciso que você faça isso. E Abraão diz: ok, Deus,
Eu estou aqui. O Senhor é Deus, o Senhor é o Criador de todo o universo. É isso que eu sei. Faça o que tem que fazer e eu estou aqui para fazer. A fé de Abraão fez com que Deus olhasse para Abraão como um justo. Esse aí não é um rebelde. Esse aí está entregue, ele me ama. E é isso que Deus procura. Veja, isso foi feito, isso foi dito, a história foi concreta no início de tudo. Estamos falando de Gênesis. Estamos falando do pai da fé, o início de toda a caminhada. Paulo está pegando essa raiz, está nos mostrando, veja, tudo que foi construído depois, nada disso é mais importante do que isso, do que esta fé que se entrega, que se rende, que diante da sua imperfeição, diante de quem você é, seja lá quem você é, porque Abraão, ele não era um escolhido de um povo especial, Abraão era da terra de Ur. Ur dos caldeus era uma terra de adoração a outros deuses. Um povo idólatra, povo pagão. E Deus vai até ele antes de pedir qualquer coisa, antes de criar qualquer tipo de rito, de qualquer sistema religioso, de qualquer dogma doutrinário, de qualquer nome, bandeira. Ele simplesmente fala: Abraão, eu estou te chamando para ser pai de uma grande nação. Isso me lembra um pouco da experiência de Maria, quando Deus aparece a Maria, através do anjo Gabriel, e diz: olha, Maria, bendita sois vós entre as mulheres. Tenho uma notícia para você. Você vai engravidar do Messias. E Maria simplesmente diz: ok. O Senhor é Deus. Eu entendo, Gabriel, que esta mensagem é de Deus. Ele é Deus, Ele é o Criador do universo. Eu faço o que tenho de fazer. É esse tipo de fé que nos une, que nos reúne. Esse tipo de fé que não olha as nossas características, imperfeições, caráter, erros, pecados. Esse tipo de fé que não está preocupado com a integridade moral de cada um de nós. É um tipo de fé que faz a gente se jogar nesse Deus, porque Ele é o Criador do universo e Ele nos ama assim. E porque Ele olhou para a gente fala assim: o que eu posso fazer se não me entregar a Ele? Se não ouvir suas palavras, se não obedecer, se não me render. O que é chocante nessa carta, nesse capítulo, é justamente isso. Os judeus estão lendo assim: peraí, Paulo está falando mesmo que eu estou lendo aqui? E ele ainda dá uma balanceada, ele fala: até vocês circuncisos, é para vocês também. Mas eu quero dizer para vocês que a circuncisão, ela também não tem efeito nenhum se não houver dentro do coração de vocês, na vida de vocês, essa fé. Essa fé do pai Abraão. Esse tipo de fé. É esse tipo de fé aqui que constitui o povo de Deus. Não há nenhum sistema religioso que comporte este evangelho da graça. Não há. Não é possível. Não cabe. A segunda coisa é que Abraão creu sem mérito. A gente vê isso no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi, aí fala de Davi, mas até aí. O que está sendo dito aqui? Que a nossa justiça, ela é ou merecida por obras, como fala no versículo 1, Abraão pode se gloriar das suas obras, pode ser justificado por suas obras, não diante de Deus, certo? Mas pode. E ela pode ser, essa justiça pode ser merecida por obras, ou atribuída sem levá-las em consideração. Quando alguém recebe algo em dinheiro, por exemplo, isso é consequência do seu trabalho, ou seja, um salário. Ou
pode ser um presente, que aí nada tem a ver com o trabalho. O salário não é atribuído, concedido liberalmente, pois é devido. É uma obrigação a lhe pagar. Ou seja, se a justiça de Deus fosse creditada como salário, era como se Deus fosse obrigado a nos salvar. É como se eu, através do meu trabalho, do que eu faço, dissesse para Deus: Deus, agora você tem que me pagar. Faz justiça para ele, porque eu estou fazendo. Porque assim é a lógica do trabalho justificado. Certo? Eu recebo porque eu fiz alguma coisa. Se assim fosse com a justiça salvadora de Deus, a gente estaria diante de Deus com o nosso cartão de ponto, né? Ei, Deus. Está aqui, ó. Anos de serviço. Anos a fio de voluntariado. Caridade, ajuda, obediência à lei. Cumpri todos os mandamentos. Fiz isso, fiz aquilo. Aqui, ó. Está aqui no relatório de ponto. Tudo. Puxa aí. Puxa minha capivara aí. Vai lá. Vamos lá, Deus. Carimba meu passaporte para o céu aí. Você está me devendo. Está me devendo. E não vem me colocar na mesma rua que fulano de tal, não. Porque ele não trabalhou igual a mim, não. É assim que funcionaria. Né? Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido com a Bíblia que a gente lê. Não faz sentido com o texto de Gênesis que a gente lê. Que o que foi creditado para Abraão foi por causa de sua fé. Aqui, neste mundo, esse tipo de crédito pode funcionar para Deus. Até porque dificilmente a gente chegaria diante de Deus com essa moral toda. Vai. Nada disso. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. E graças a Deus que é assim. Deus tratava Abraão como se fosse justo, irrepreensível e perfeito, mesmo ele não sendo. Martim Lutero vai dizer sobre isso aqui, que ele fala assim: simul justus et peccator. Ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo pecador. É o que nós somos. Somos justos porque a nossa fé se entrega, se rende ao Senhor. Justiça, esse óculos da justiça nessa fé. Porque Deus escolheu o perdão, a graça, para fazer justiça. Foi por isso que Ele olha para a gente, pecadores, miseráveis, com olhos de homens justos, mulheres justas. Quando recebemos nossa justificação, nós ainda somos ímpios. Justificação e justiça atribuída são as mesmas coisas. Portanto, Lutero chamou de justiça passiva isso. Os teólogos chamam de justiça imputada, colocada em nós. Não é natural, não vem da gente, não poderia ser produzido pela gente. Deus colocou. No versículo 5, a gente observa o fim de um tipo de confiança e o início de outro. A fé por obediência, como foi falado, que é o caminho da religião, da justificação pela lei, e o início da fé salvadora, que é o caminho do evangelho. Diz assim o versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, não significa dizer que a pessoa salva despreza a lei. Significa que o salvo não mais confia na obediência como um modo a ser salvo. Entenderam? Nós não desprezamos a lei, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Mas a gente não confia que a obediência a essa lei é o jeito que a gente vai encontrar a salvação. Até porque não vamos conseguir. Ninguém jamais cumpriu a lei, é isso que a Bíblia fala. E nós não vamos cumprir a lei. Então, se a gente não é capaz de cumprir a lei, o que a gente faz? A gente confia na graça. A gente confia na graça. O cristão não é alguém que para de trabalhar. Ele para de trabalhar para ser salvo. Vocês entenderam?
Nós não estamos aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não viemos à igreja. Nós não frequentamos os nossos eventos, nossas reuniões comunitárias, os pequenos grupos. Nós não praticamos a obra de caridade, ajudamos, servimos, oferecemos a nossa vida em serviço para ser salvo. Nós não viemos à igreja para ser salvo. Nós não reunimos para ser salvo. A igreja não salva ninguém, inclusive. A igreja não é salvadora de ninguém. A igreja não foi feita para salvar ninguém. Jesus Cristo é o Salvador. O cabeça da igreja é o Salvador. Ele é o grande Salvador. É nele que está a nossa salvação. E ele salvou a cada um de nós, independentemente do que cada um de nós possa fazer por isso ou deixar de fazer. Não há nada que eu ou você possamos fazer para conquistar o favor de Deus. Não se conquista o favor de Deus. Se recebe, é dom de Deus, é presente, é graça. Nós só recebemos. Esse dom, esse favor imerecido, não é consequência de uma vida inteira de devoção. Não é. Embora isso seja algo muito falado e muito ouvido por todos nós, é o conceito mais difícil de entendermos. Porque volta e meia a gente está atribuindo mérito às nossas conquistas. E pensando que nós somos melhores porque fazemos algo que outros não fazem. Pensamos que nós somos melhores porque cremos de um jeito que outros não creem. Pensamos que somos melhores porque participamos de um conjunto de regras, doutrinas, de modos linguísticos, falas, estruturas religiosas, e vivemos desse jeito, e achamos que porque vivemos desse jeito, somos melhores que outros por causa disso. Porque cremos nessa tal de meritocracia. De que, de alguma forma, nós somos beneficiados por isso. Até algo que é misterioso na Bíblia para nós, que chama galardão, nós já queremos computar como mérito. Eu vou ter um maior galardão que o outro. Ninguém sabe o que é galardão. Ninguém sabe o que significa isso. Ninguém sabe como explicar isso. E nós já estamos lá caçando um jeito de ganhar alguma coisa em cima da nossa piedosa vida de discípulo de Jesus. Pelo amor de Deus, misericórdia. É como se a gente tivesse dito para Jesus assim, olha o que você está fazendo aí, até que é legal, serve para bastante coisa. Mas deixa eu ajudar, vou botar umas coisas aqui na cruz, que aí vai ficar mais legal ainda. Que aí eu coloco aqui, ó, eu vou participar também. Não é assim, é suficiente, é completo, é perfeito, é gracioso, não vem de nós, é dom de Deus. E a gente precisa entender isso. A igreja é a manifestação de um amor que foi recebido no nosso coração, que nos constrangeu de um jeito, que nos trouxe para cá, como as palavras do apóstolo Pedro, não há, Senhor, neste mundo, um lugar que eu queira estar, do que na tua presença, porque só tu tens as palavras de vida eterna. É a delícia de estar na presença da comunidade salvadora e redentora de justos que foram salvos e resgatados pela graça de Deus. Não é porque estamos aqui para conquistar o olhar amoroso de Deus. Ele já está sobre nós, desde a fundação do mundo, até a hora que Jesus voltará. O olhar amoroso de Deus está sobre nós. Sua graça manifestada na cruz do Calvário e na sua ressurreição são suficientes. Quando barateamos isso, é quando achamos que nós merecemos alguma coisa, porque somos melhores que um e que o outro. Blasfêmia! Blasfêmia! Ai de nós, pecadores, que não conseguimos olhar para a justificação salvadora de Jesus Cristo e dizer, tu és tudo em mim e através de mim, Senhor, misericórdia. Quando rejeitamos os que estão sendo marginalizados, os que estão recebendo ódio, os que estão recebendo dor, porque não conhecem o Pai amoroso que nos ama, que nos transforma,
E nós nos colocamos nas ruas, às margens desse amor, porque achamos que somos melhores, porque achamos que nossa doutrina é melhor, porque cremos que o que nós cremos é melhor. Não é essa fé, a de Abraão, que Deus computou-lhe, creditou-lhe como justiça. Não é. Esse povo evangélico que está por aí, falando um monte de besteira, envergonhando o evangelho da graça de Deus, não representa essa salvação poderosa que resgatou a todos nós. A todos nós. A todos nós. Quer você goste ou não do indivíduo que está do outro lado, ele é um filho amado e precisa receber essa palavra de justificação, de redenção, de salvação. Não há mérito. A fé salvadora não há mérito. A pessoa salva confia em Deus que justifica o ímpio. A pessoa salva confia em Deus que justifica o ímpio. Essa é a palavra de Paulo. Isso significa que o cristão é alguém que confia em Deus, alguém que confia que Deus tem um modo de salvar que não depende dos nossos esforços. Não é a sua eloquência, não é a minha habilidade retórica, não é a capacidade do seu material do evangelismo, não é a sua insistência, não é isso. Se nós vamos evangelizar, se nós vamos falar do amor de Cristo, você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, que seja tudo, Senhor, seja tudo em mim e através de mim. Para que eu não seja um chato, para que eu não seja um violento, para que eu não seja um arrogante. Que humildemente, Senhor, a minha vida, mais do que as minhas palavras, transpareça o seu amor e a sua graça. Porque é o Senhor em mim e através de mim, não sou eu. Mas o que a gente faz? A gente quer defender a nossa fé. Nós achamos que nós cantamos soldadinho de Jesus e a gente acha que é soldado mesmo, que vai para a rua para bater em todo mundo. Enquanto o nosso mestre andava de túnica, de sandálias, e foi crucificado nu. Devemos parar de confiar em nós mesmos como justificadores e começarmos a confiar em Deus como justificador. Abraão não foi salvo por apenas crer em Deus, mas ele também crê naquele que justifica o ímpio. A fé salvadora, a justiça salvadora, meus irmãos e minhas irmãs, não consiste em crer que Deus existe. Também não é crer em um Deus que salva. É crer em Deus quando Ele promete um caminho de salvação pela graça. É isso. Quando Ele diz para nós assim, ó, vocês vão ser salvos, não é pelo que você vai fazer, mas pela graça. E eu creio nisso. É isso. E por último, Abraão creu sem razão e sem juízo. Romanos capítulo 4, versículo 17, a partir do versículo 17, diz assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se elas existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo sua fé em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia, amém. É isso aqui, o poder de Deus para salvar a todos nós. Abraão creu sem razão e sem juízo, porque não era razoável crer nisso. Não era razoável crer que sua esposa, ele com 100 anos, veja bem, meu irmão homem que está por aí, 100 anos, ele fala: Deus, eu vou ter filho? Espera aí, Deus, como que isso vai acontecer?
minha mulher, mulheres, irmãs mulheres mais velhas, eu vou ser mãe? Não, isso não é razoável, Senhor. Isso não é razoável, isso não faz sentido. O Senhor perdeu o juízo. Abraão creu nisso. Creu, simplesmente. Creu porque ele sabe que o nosso Deus é o Deus que traz à existência coisas que não existem e que trata elas como se já existissem. Esse é o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus criador do universo, que não está atrelado, preso às noções lógicas, físicas, quânticas, químicas, biológicas deste mundo, porque Ele as fez. É um Deus que, para além de prognósticos, diagnósticos, está além. É um Deus de milagres, é um Deus sobrenatural, é um Deus para além de tudo. E Abraão sabia que ele era esse Deus. E creu sem razão. Ele diz, espera aí, razão, não dá agora. Agora é fé. E esse tipo de fé que Paulo está dizendo é a nossa. Que crê que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. É isso. Faz sentido? É lógico? Tem metodologia científica, modo empírico para resolver? Não tem! Mas é crer nisso que nos traz aqui hoje. Que nos une como salvos, filhos amados em Jesus Cristo. Que nos faz respirar o ar de sua graça. Que vê as misericórdias do Senhor se levantando a cada manhã. Que crê que é possível recomeçar. Que é possível restaurar, que crer no perdão e no perdoar. Esta fé redentora, salvadora, transformadora, nos tira das camas todos os dias para dizer, eu posso ser melhor do que ontem, eu posso ser mais parecido que Jesus, eu posso caminhar, eu posso perdoar aquele irmão, eu posso acolher aquela irmã, eu posso abraçar mais, eu posso servir mais, eu posso doar mais, porque eu creio que esse Cristo que morreu por mim, que me deu salvação, que ressuscitou, Ele se levantará no último dia e virá nos buscar. E a morte, este inimigo último que nos assombra desde o início da humanidade, ela foi vencida e será vencida no nome de Jesus nos últimos dias. É isso que nós cremos. É sobre isso. É isso que a gente espera como discípulo de Jesus. E é isso que Deus quer que nós esperemos. É isso que Paulo, por exemplo, vai escrever em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que eu digo um mistério. Irmãos, vamos normalizar o mistério, tá? Tem coisa que a gente não sabe responder. Quando a gente vê isso na Bíblia, é porque Paulo está dizendo assim, eu não tenho mais nada para falar além do que eu vou falar. Porque o resto é mistério, não tem resposta. É mistério. E eis que eu digo um mistério para vocês. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é o que nós esperamos. Se nós formos marcados pelo um povo que segue a lei, nós só despertaremos a ira de Deus, porque a lei desperta a ira, é assim que Paulo escreve. Porque seremos culpados 2 vezes. Mas se somos marcados pelo evangelho da graça de Deus, aí sim seremos justificados por uma fé salvadora. Uma fé que espera com toda a gana, com toda a força, esse grande dia, em que veremos a morte e ela será vencida em nome de Jesus. O poder da ressurreição. É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Porque nós cremos nisso. E isso não é razoável. Isso não é razoável. É razoável, meus irmãos? A gente não sabe explicar, é mistério. Que corpo é esse?
Qual corpo que nós vamos para o céu? Que como era o corpo de Jesus? Quando eu enfrentar a morte e ressuscitar, eu vou estar com que corpo? Esse aqui? Ou um mais magrinho, mais sarado? Né? Como é que vai ser? Eu acho que mais sarado, que diz que a gente vai ser sarado, né, pelas suas pisaduras. Foi ruim, né? A gente não sabe, meus irmãos, é mistério. Com qual idade a gente vai ressuscitar? Quando criança, quando velho? Você sabe dizer para mim? Que corpo é esse? Que tipo de corpo é esse que se toca? Que é tocado, que carrega marcas? Que come, mas que é glorificado? É razoável crer nisso, Tiagão? Não é, mano. Uma vez a gente estava numa conversa de pastores, novos pastores, né? E estava aquela coisa da Páscoa, né? Porque a ressurreição, ela não é apenas a vitória a vida depois da morte, que vence a morte. Ela é também a libertação dos pobres, né? A vitória sobre os corruptos e inescrupulosos, a vitória sobre a pobreza, sobre a fome. Tá bom, ok. Mas apenas a vitória sobre a morte? A ressurreição é apenas isso? Não, irmãos. Ela é isso. A ressurreição é a vitória sobre a morte. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. E a nossa fé não depende de religião. Porque nenhuma religião, budismo, espiritismo, cristianismo, catolicismo, nada disso suporta o evangelho da graça de Deus, a justiça salvadora de Deus. Nenhuma dessas consegue contemplar o que essa justiça, essa graça traz para nós. Não. A nossa fé, ela não tem a ver com o que eu posso fazer, e nem com aquilo que eu deixei de fazer. Porque ela não tem a ver comigo. Ela tem a ver com um Deus que me ama. É sobre um pai amoroso que resgata seus filhos de volta. E diz para eles que ele ama tanto que se entrega, que dá a vida para eles. Dá a própria vida dele por nós. E nós, diante deste dom, deste presente, a gente cai de joelhos. E diz obrigado, Senhor. E a nossa fé olha para essas promessas de Deus para nós, certos de que virá, certos de que um dia essa ressurreição chegará para nós, e que a morte será vencida. É isso que Paulo está dizendo aqui, eu não queria passar por isso, eu queria já chegar lá, mas eu creio nisso, e não há razão lógica para isso. Então por que a gente crê? Porque isso é objeto de fé. É fé, uma fé tão poderosa, que nos é acreditado um olhar amoroso, gracioso de Deus para nós. Por isso nós cremos no Cristo ressurreto, que um dia virá nos resgatar e nos livrará da morte. E quando esse dia chegar, eu quero que esse olhar amoroso de Deus, eu desejo isso, que Ele olhe para mim e diz: Rodrigo, tua fé lhe foi acreditada como justiça em Cristo Jesus. Porque você creu na promessa. Você creu nessa promessa de que o Cristo morreu por você, pelos seus pecados, e que está vivo e ressurreto, e que vai te ressuscitar dos mortos. Assim como Abraão foi. Que a nossa fé, embora dentro das caixas da religião, seja muito maior que essas caixas. Que as caixas da religião em que nós estamos sejam ferramentas. Ferramentas. Mas que o nosso coração esteja dentro, mergulhado nesse mar abundante da graça de Deus.
que a gente não sabe o tamanho. E quando alguém pergunta quais são os parâmetros, quais são os limitadores, quais são as regras para que eu seja salvo por Jesus? Regras? Não tem regras. O que tem? Um coração. Um coração onde o Espírito Santo suscitou fé e se rendeu, porque reconheceu a justiça salvadora de Deus, que vem de Deus em nós e que age através de nós, cada vez mais abraçando, acolhendo, anunciando o evangelho da graça de Deus a todos esses que simplesmente creem num Deus Salvador. Amém.